Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Eu esqueci de pegar o microfone de novo, comecei a live sem o microfone. Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, camisetas que brilham no escuro, moda feminina, boneca, caneca, moletom, o nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal. E você vai encontrar agora a nossa caixa assombrada. É uma assinatura mensal, tá? Você vai fazer uma assinatura todo mês. Você faz a assinatura uma vez só e todo mês cai ali no seu cartão de crédito o valor da caixa mais o frete, tá? Para o seu estado. E aí você recebe todo mês aí na sua casa uma caixa. Cada mês é um tema diferente, com produtos exclusivos, muito legal. A primeira caixa de outubro com o tema Halloween, tá? As assinaturas já estão abertas, é possível comprar uma caixa avulsa, por exemplo, não quero assinar, né? Não quero ter esse compromisso de todo mês cair ali no meu cartão de crédito o valor. Então, eu quero comprar uma para ver, ou de repente se a do mês que vem eu não gostar, mas aí a do outro mês eu quero. Então você pode comprar avulsa, só que ela sai no precinho um pouquinho mais alto, tá bom? Mas tem a opção de comprar avulsa sim. Tá bom, pessoal? Entra lá na loja assombrada e dá uma fuçadinha e garante a sua caixa, que tá bem legal, tá bom? E lê lá a descrição, tudo, tá? Para você entender certinho. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. A mulher que acompanhou o meu tio. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulane. Fui eu que mandou um relato de um fantasma na minha universidade que me perguntava se eu tinha fogo. Eu lembro desse relato. Você leu aqui no canal há um tempo e isso me deixou muito feliz. O relato de hoje foi algo que aconteceu com a minha mãe quando ela era moça, mas eu só soube há uns dias atrás e já pedi a maninha para deixar eu mandar aqui no canal. Então, vamos ao relato. Pode ler tranquila que o relato não terá nomes. A mulher que acompanhou meu tio. Bom, minha mãe é a mais velha dos 3 filhos vivos que os meus avós tiveram. Todos nasceram em uma pequena cidade no interior da Bahia. Mas como a vida ali era muito difícil, meus avós foram para o interior de São Paulo, trabalhar em uma plantação de frutas, onde ficaram por 2 anos até que se mudaram para Brasília, onde se passa essa história. Eles chegaram em Brasília com as 2 mãos e os 2 pés atrás, sabe? Uma mão na frente e outra atrás? Pois é, 2 mãos na frente e os 2 pés atrás. Mas com muita ajuda e trabalho duro conseguiram fazer a vida por aqui. Os meus avós não eram ricos, mas os seus filhos cresceram bem, estudando e trabalhando honestamente, e isso era o que os deixava tranquilos. Mas o meu tio, o único menino, era um rapazote um pouco solto, digamos assim. Enquanto minha mãe e minha tia eram criadas na rédea curta, mal podendo namorar e sair com rapazes, quando moço, meu tio ia para as festinhas, saía com suas namoradas, pintava e bordava. Não raro, minha avó tinha notícias de que o meu tio tinha partido o coração de mais uma mocinha. Constrangida com o comportamento do filho, a ela só restava sorrir amarelo e dizer à mãe da moça, que sempre era uma conhecida dela, toda sem graça, assim: "Ai, sabe como são os rapazes, né, comadre?" Bom, vou nem falar do machismo enraizado nessa criação, onde tem 2 pesos e 2 medidas para filhos homens e mulheres, né? Mas ao menos a minha avó sempre ralhava horrores com o meu tio depois desses episódios. E com isso ele sossegava por alguns dias. Acontece que um dia minha mãe levantou de manhã bem cedinho para ir às aulas na escola normal e trabalhar, como de costume. Minha avó estava no quintal estendendo as roupas, meu tio ainda dormia, pois não trabalhava naquele dia, e o meu avô tinha acabado de sair para o trabalho com a minha tia, pois os dois trabalhavam na mesma empresa. Minha mãe contou que a avó parecia chateada com alguma coisa, pois cada vez que ela sacudia uma peça de roupa para estendê-la, mamãe sentia dó da roupa. O quê?
Minha mãe contou que a avó parecia chateada com alguma coisa, pois cada vez que ela sacudia uma peça de roupa, a mamãe sentia. Ah, porque ela sacudia com força. Ela tava pensando com raiva de alguma coisa, sei lá. Incomodada com aquilo, mãe perguntou para ela o que estava acontecendo, o que tinha de errado. E a vovó respondeu: seu irmão chega tarde da farra e ainda traz mulher para dentro de casa. Mas hoje ele vai ouvir. Mãinha ainda tentou apaziguar a situação, mas sabia que a minha avó estava brava e com razão, né? Sabendo que não tinha muito mais o que fazer, Mãinha foi cuidar de suas coisas. Naquele mesmo dia, na volta para casa, meu tio foi encontrar Mãinha na parada de ônibus, para ela não voltar sozinha à noite. Minha mãe lembra perfeitamente desse dia, pois o meu tio tinha recebido e até comprou uma pipoca para ela do senhorzinho que vendia lanches na parada de ônibus. Eles vieram conversando e comendo pipoca e brincando, enquanto minha avó os observava da porta de casa, como sempre. Quando chegaram, minha avó parecia bem séria. Nem falou direito com Mãinha e já perguntou pro meu tio: quem era que vinha com vocês? Minha mãe e meu tio se olharam confusos porque vinham só os dois. A vizinha deles, que às vezes vinha junto, não tinha aparecido aquele dia, então ninguém tinha vindo acompanhando os dois. De que a senhora está falando, Mãinha? Minha mãe perguntou. Não veio ninguém com a gente. Mas minha avó insistia, dizia que era uma mulher, alta, de vestido preto e cabelo comprido. Como estava longe, ela não a reconheceu. Ela veio andando do seu lado, menino, desde a praça que eu vi. Parou do lado do limoeiro e quando eu tirei os olhos, um instante ela já sumiu. Minha mãe e meu tio ficaram confusos, pois não tinham ideia do que a minha avó estava falando. Os dois disseram que não viram ninguém e isso pareceu deixar minha avó bem nervosa. Bom, aquilo passou e nenhum dos três tocou mais no assunto por alguns dias. Até que, num domingo, meu avô acordou meu tio debaixo de broncas. Vovô era um homem calmo, até que o tirassem do sério. Ele parecia muito bravo, pois na noite anterior meu tio tinha saído e voltado tarde novamente. Minha mãe e minha tia estranharam, pois ele sempre fazia isso no final de semana e meu avô nunca tinha se importado. Olha, Ana, segundo meu tio, ele nunca tinha levado um sabão tão grande do vô. E ele levou muitos, hein? Só que o meu tio não sabia por que estava levando bronca. Pois, segundo meu avô, meu tio tinha trazido mulher para dentro de casa de novo. Quando ele jurava que nunca tinha trazido mulher nenhuma para casa. Mas vovô esbravejava, dizendo que tinha visto e ouvido uma mulher zanzando pela casa durante a noite. E a dita cuja ainda ficava andando para lá e para cá de salto alto, atrapalhando o sono dele e da avó. Que era inaceitável ele levar uma mulher para casa. Uma falta de respeito com a avó, com Mãinha e com a minha tia. Bom, minha mãe e minha tia ficaram tão confusas quanto meu tio, pois elas dormiam no quarto ao lado do dele e não escutaram nada. A casa tinha paredes finas e a minha tia tinha um sono leve. Era impossível que ela não tivesse escutado nada enquanto meu avô e minha avó tinham passado a noite em claro por conta dos barulhos. Novamente a confusão passou e as coisas ficaram por isso mesmo. Depois disso, não demorou muito e o meu tio caiu doente. Uma febre e uma dor no corpo que não passava nunca e médico nenhum explicava. Ele ficou mais de 2 semanas tendo febre, tendo dores pelo corpo todo, mal comia e sentia uma terrível dor para beber água. Meu tio dizia que era como se ele estivesse engolindo agulhas. Sem poder trabalhar, ele quase perdeu o emprego. Vendo a hora de perder o filho, um dia minha avó trouxe uma comadre dela para benzê-lo. Era domingo de Ramos. Minha mãe lembra porque quando ela e meu avô chegaram da missa, essa comadre da minha avó estava na sala e pediu o ramo que minha mãe tinha trazido da igreja. Mãinha disse que não entrou no quarto, nem meu avô e nem a minha tia. Ela conta também que só ouvia alguns murmúrios e que a tal reza tinha demorado tanto que a mulher saiu do quarto quando já passava da hora do almoço.
Levou alguns dias até que o meu tio contasse para minha mãe o que aconteceu. Parece que alguém, uma mulher, segundo a comadre da minha avó, tinha feito feitiçaria para o meu tio. Um trabalho muito forte feito para matá-lo. A mulher que a minha avó e o meu avô viram seria a entidade mandada para fechar os caminhos do meu tio e matá-lo aos poucos. Levou meses de muita oração da minha avó e da sua comadre para que o meu tio ficasse livre da influência desse trabalho. Mas, segundo sua comadre, se a minha avó tivesse esperado mais um pouquinho só, meu tio não teria sobrevivido. E é esse o relato de Mainha, Ana. Espero que tenham gostado. Beijos e não se esqueçam do like, pessoal. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Eu até achei que eu já tinha lido, porque eu acho que eu li, mas eu não contei, entendeu? Aí eu fico com essa sensação de que eu já tinha lido. Nós temos um relato muito parecido aqui, lembra? Do rapaz bonito, boa pinta, que começou a namorar uma moça, e aí de repente ele não quis mais namorar com ela, começou a namorar outra, e essa moça se sentiu assim, foi o fim do mundo para ela. E aí ela acho que encomendou um trabalho assim que desgraçou com a vida do cara pro resto da vida mesmo. Ele ficou meio pirado, sabe? Ficou meio... Lembra dessa história? Como que é? Não sei o que lá na vida do meu tio, não é? É do tio também. É alguma coisa assim. Vocês lembram desse relato? Se eu achar, eu deixo ele aqui. Muito parecido. Pessoal, já aconteceu algo assim com vocês? Deixem aqui nos comentários, se for comentar que seja com respeito, e mande seu relato pra gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!